Olá a todos! Bem-vindos ao Café com Juno, com as atualizações da última semana no mundo da cardiologia. Começaremos com uma sequência de artigos publicados no JACC sobre hipertensão. A gente sabe que as metas pressóricas sempre são alvos de muita controvérsia na cardiologia, mas um fato que é muito bem estabelecido na literatura é que em pacientes com doença arterial coronariana não devemos ter um controle muito estrito da pressão arterial diastólica, isso porque sabemos que a perfusão coronariana acontece na diástole. Imbuído desse racional, o artigo do JACC dessa semana avaliou em 1.259 pacientes se o controle mais estrito da pressão arterial diastólica estaria associado com menores taxas de angina em pacientes com doença arterial coronariana. A presença de angina foi avaliada através do questionário de Seattle e foi observado um aumento das taxas de angina, especialmente em pacientes com pressão arterial diastólica menor ou por volta de 70. Wagner, esse estudo segue a mesma linha da nova diretriz de hipertensão que saiu agora no ESC, em que se recomenda que a pressão arterial diastólica em pacientes com doença arterial coronariana não seja menor do que 70. E quando falamos de recomendações dos guidelines, devemos ter a consciência de que esses dados foram obtidos de diferentes estudos e que avaliaram um perfil de pacientes que nem sempre representam a população para a qual estamos aplicando determinado tratamento. E pensando nisso, ainda no JACC, foi publicada uma análise do quantos resultados do estudo ACCORD-BP poderiam ser generalizados para a população americana, baseado nos dados de um registro nacional. O ACCORD-BP avaliou pacientes diabéticos e mostrou que o controle intensivo da PA sistólica menor que 120 mm de mercúrio não reduzia eventos cardiovasculares maiores quando comparado com o controle menos restrito mantendo o PAS menor que 140. Os pacientes do ACCORD tinham um risco cardiovascular maior do que a população americana com diabetes. E após balancear os dados demográficos e os fatores de risco das duas populações, os autores sugerem que o tratamento intensivo da pressão arterial poderia reduzir eventos cardiovasculares na população americana. E para terminar essa linha de estudos publicados no JACC sobre hipertensão, saiu um estudo bem interessante que avaliou o impacto da redefinição de hipertensão proposta pela diretriz americana em 2017 nos pacientes com FA. E foi observado que em uma corte de quase 300 mil coreanos, a redefinição da hipertensão arterial, visando valores de PA menor que 130/80, foi benéfico para pacientes com FA, sugerindo que para esse perfil de pacientes, a pressão arterial sistólica entre 120 e 130 e uma pressão arterial diastólica menor que 80 parece estar associada com menores desfechos cardiovasculares. E de certa forma, esse estudo também corrobora com a nova diretriz da Sociedade Europeia, que propõe que pacientes com fibrilação atrial devam ter a pressão arterial sistólica menor que 140, devendo se considerar menor que 130 para alguns casos. E sempre que falamos do tratamento de hipertensão, devemos ficar atentos para uma das queixas mais frequentes no consultório do cardiologista, que é a hipertensão ortostática. E é sobre esse assunto que trata o artigo de revisão publicado no JACC essa semana. A hipotensão postural pode ser dividida em causas neurogênicas e não neurogênicas. As causas neurogênicas ocorrem devido a uma desautonomia secundária à disfunção do sistema de barorreflexo e está presente em doenças neurológicas, como por exemplo na doença de Parkinson. A hipotensão postural de etiologia não neurogênica pode ser causada tanto por medicamentos como diuréticos e vasodilatadores, quanto por depressão de volume, secundário, por exemplo, a anemia e a diarreia. Os autores destrincham desde a rica fisiopatologia até o tratamento farmacológico e não farmacológico. É importante ressaltar aqui que a hipotensão ortostática, que é muitas vezes subdiagnosticada e subtratada, é uma condição grave e que deve sempre ficar no foco do cardiologista. Uma meta-análise publicada com mais de 120 mil pacientes com essa condição mostrou um aumento de 1,5 vezes na mortalidade por todas as causas. E para finalizar, no Circulation dessa semana, saiu um estudo que aborda uma linha de pesquisa interessante, que seria a indução de hipotermia em pacientes pós-infarto com choque cardiogênico. Esse foi o estudo SHOCK-Q Trial, que randomizou 40 pacientes com choques cardiogênicos submetidos à angioplastia primária para um protocolo de hipotermia com temperatura por volta de 33 graus Celsius por 24 horas versus o grupo controle. E foi observado que não houve diferença nos grupos, tanto nas avaliações de índice cardíaco como na avaliação de parâmetros de microhemodinâmica como o lactato. Por hoje é isso. Até a próxima!